prática o discípulo deve se entregar diariamente à meditação profunda. O tema do nascer e do morrer das plantas é muito simples, como exercício de meditação interna. Sente-se ou deite-se comodamente e olhe durante alguns instantes alguma planta que tenha à mão para seu exercício. Feche os olhos e adormeça, conservando a imagem da planta em sua mente. Uma vez adormecido, medite no crescimento da planta desde que era um pequeno caule até chegar ao seu estado atual. Recorde que tudo que nasce tem de morrer. Imagine a planta em processo de decadência, morta, convertida em leno. Adormeça um pouco mais e trate de ver e conversar com a criatura elemental da planta. Depois de algum tempo de prática, poderá ver e ouvir o elemental da planta. Ele ensinará suas fórmulas secretas sobre as enfermidades que sabe curar e se porá a serviço do estudante para a execução dos trabalhos em que é perito. Este procedimento de meditação interna profunda desenvolverá a imaginação do discípulo e o fará um clarividente iluminado. Poderá dirigir sua visão interior para os mais longínquos confins da terra e se fará amo da criação inteira. Conhecerá a sabedoria de cada erva e poderá desatar as tempestades, transmutar o chumbo em ouro e fazer a terra tremer. A cobra de fogo fará seu espelho resplandecer e o discípulo, dentro de sua própria caverna, universo interior, se converterá em um dragão de sabedoria. A magia das ervas permitirá que desate as águas e faça tremer todo o universo. Os índios da Serra Nevada de Santa Marta conservam desde tempos antiquíssimos 2 livros cósmicos. Um deles se chama Anta. Neles estão os grandes poderes cósmicos. Quando entregamos à humanidade nosso livro Matrimônio Perfeito, que contém a mensagem mais solene que a Loja Branca deu à humanidade, desde que se puseram os primeiros fundamentos do mundo até nossos dias, surgiram misticórios, viciados passionais, que nos qualificaram de pornográficos. Os tais sentiram-se aludidos, gritaram e bradaram em vão. Alguns velhos decrépitos, anulados de tanto coabitar, declararam a magia sexual impossível e defenderam a abstenção absurda da enfermiça castidade religiosa, isto é, poluções noturnas, espermatorreia, masturbação e descalcificação. A natureza não se viola impunemente. As leis do sexo não foram feitas para serem infracionadas. Menosprezar a mulher, o melhor que temos, o mais belo que nos brinda a vida, pois sem ela não vale a pena viver, é coisa de eunucos, de masturbadores, de sodomitas. A mulher converte-nos em deuses onipotentes, capazes de fazer estremecer a terra e de desatar os raios e as tempestades em todo o mundo. Os místicos da teosofia, do rosacrucianismo e do espiritismo nos acusaram de materialistas. Esses tipos enfermiços creem-se supertranscendidos e esqueceram-se que nada pode existir, nem mesmo Deus, sem a matéria. O sexo os repugna, mas de onde saíram? Quem os matriculou na escola da vida? A iniciação não foi feita para os anormais. Para trás eunucos, sodomitas, decrépitos morais e físicos. Para trás espiritualistas fornicários. Para trás tiranos de aulas. Somente o homem macho e a mulher fêmea podem se aproximar do altar da iniciação. Meus discípulos devem ser intrépidos, tenazes, corajosos, resistentes e ter um caráter semelhante a uma couraça de aço. Sempre vitoriosos e rebeldes como as heróicas criações do insigne Rabelais. Cada um de meus discípulos gnósticos é um soldado em plena batalha, em um campo sem fronteiras, sem limitações paroquiais, sem compromissos de seitas e lojas.
O exército gnóstico é o exército do Cristo. O exército gnóstico bate-se agora contra as religiões, escolas e seitas do mundo, contra tudo que for negro, contra tudo que transpire crime e exploração. De todos os lados surgem os paladinos da nova era. Temos soldados gnósticos nas fábricas, nas oficinas, nos navios, nas vias férreas, no comércio, nos bancos, na indústria, nas minas e em toda parte. Agora nenhum ponto mais nenhuma vírgula menos, quem não está conosco está contra nós. Não toleramos, não podemos tolerar mais infames e falsas promessas de políticos estultos. Agora queremos regressar aos campos para trabalhar, agora queremos regressar ao seio da bendita deusa mãe do mundo. Agora queremos um governante, um presidente, um rei, Cristo, Cristo, somente Cristo. Ai daqueles místicos que detestam a mulher, daqueles fornicários passionais que somente veem nela um instrumento de prazer. Infelizes! Mais lhes valeria não terem nascido ou que se lhes pendurassem uma pedra de moinho no pescoço e fossem arrojados ao fundo do mar. O que quiser chegar ao altar da iniciação terá de lançar-se em luta contra seus próprios defeitos, contra seus vícios, em batalha corpo a corpo, frente a frente, contra os inimigos que moram em sua própria casa. Abaixo as cadeias dos convencionalismos. A Batalha Redentora. Capítulo 3 Segredos do espelho mágico. Põe-se no fundo de uma vasilha com água um espelho e 3 fios de cabelo da coroa da cabeça de uma mulher impressionável, nervosa e sensitiva. Em seguida, o mago olhará fixamente a mulher a quem dirá imperiosamente: veja, olhe bem, aqui está sobre o espelho a imagem de, aqui se diz o nome da pessoa que deve ser vista. Assim a sensitiva olhará e verá a pessoa de seus desejos, inclusive realizando as faínas do momento se isto lhe for ordenado. O mago deverá magnetizar a sensitiva, porém não hipnotizá-la porque hipnotismo é magia negra. O operador deverá invocar ao anjo Anael para que o ajude neste trabalho. Se a água se acrescenta a mercúrio, será mais efetivo o resultado. O experimento deverá ser feito em uma dependência escura, pondo-se uma vela acesa junto à vasilha. Convém perfumar a peça com incenso e conjurar as más entidades com a conjuração dos 4. Esta conjuração está reproduzida na secção Casos de Obsessão Psíquica. Na porta se colocará o signo do pentagrama, tal como se apresenta na figura N1, a fim de se aterrorizar os demônios infernais. A mulher, para este tipo de trabalho deverá ser jovem, nervosa, sensitiva e de constituição delgada. As mulheres gordas não servem, pois não são todas as mulheres que são aptas para certos experimentos psíquicos. Clarividência. Quem quiser fazer-se clarividente deve reconquistar a infância perdida. Os átomos da infância vivem submersos em nosso universo interior e há necessidade de se colocá-los novamente a flutuar para se adquirir a divina clarividência. Realiza-se este trabalho com o verbo. Vocalize os seguintes mantras. Canta-se estes mantras, subindo a voz na primeira sílaba e baixando-se na segunda sílaba de cada palavra. Mama. Papa. Então o menino que vive submerso em nós, volta à existência outra vez e nos tornamos clarividentes. Este ensinamento foi-me entregue pelo anjo Arosh para os discípulos. Pratica-se estes exercícios de vocalização diariamente. Ensinamentos do Cristo. Cristo ensinou um grande mantra para curar os surdos e os gagos. Epata, abre-te, Evangelho de São Marcos. Versículos 32 a 37 do capítulo 7.
Outro mantra muito interessante que o Cristo ensinou para curar enfermos e ressuscitar mortos foi: Talita cumi, difícil. A ressurreição somente é possível quando o cordão prateado não se rompeu. Nestes casos, insufla-se calor nos lábios do cadáver. Toma-se o defunto pela mão, pronuncia-se o mantra Talita cumi e se lhe chama 3 vezes pelo nome. Este elevadíssimo trabalho mágico somente é possível quando a lei permite. Um caso curioso. Certa ocasião, aconteceu em Barranquilla um caso curioso. Uma menina adoeceu gravemente sem que os médicos locais pudessem curá-la. A menina apresentava como sintomas vômitos, diarreias, enfraquecimento geral e debilidade extrema. Os médicos procederam como de costume, aplicando penicilina, soros, etc., sem obterem resultado algum. Por fim, conversando com a mãe mais detidamente, deram-se conta de que ela dava peito à sua filha, apesar de se encontrar grávida. A gravidez da senhora era de criatura do sexo masculino e, logicamente, seu leite não podia servir a uma criatura do sexo oposto, pois a constituição do leite materno é diferente em cada caso. Houve uma junta médica e chegaram à conclusão de que havia de se eliminar esse leite danoso do organismo da enferma e procederam como sempre, com inumeráveis medicamentos e receitas que, ao invés de curar, pioravam o organismo da menina. Alguém informou aos médicos que se encontrava na cidade um índio e que ele entendia de medicina. O índio foi chamado pelos médicos e entrou no quarto da menina justamente quando os galenos achavam-se reunidos em junta ao redor do leito da enferma. Vendo ao índio, oriundo do departamento de Bolívar, Colômbia, disse: Esta menina foi alimentada com mau leite de mulher em estado de gravidez, porém eu vou tirar-lhe o leite agora mesmo. Mandou um rapaz à sua casa para buscar determinado medicamento. A seguir, deu o remédio para a menina beber e depois de alguns minutos, ela sentiu vontade de defecar. Ao realizar esta função fisiológica, evacuou o leite danoso diante dos assombrados médicos que, de lápis na mão, solicitaram ao índio a fórmula do medicamento. Mas o índio, depois de mostrar-lhes o leite danoso num frasco, olhou-os com o mais profundo desprezo e saiu do recinto, sem que os assombrados médicos ficassem conhecendo a misteriosa fórmula. A menina sanou totalmente e a ciência médica ficou burlada. Mais tarde, o índio não viu inconveniente algum em revelar-me a fórmula, que é a seguinte: colostros de leite de peito do mesmo sexo da criatura enferma, misturados com leite da árvore perilo, muito conhecida em Antioquia, Colômbia. Indicação: se a criança é varão e bebeu leite de mulher prenhada, cuja gravidez é de feto fêmea, dar-se-á ao menino enfermo colostros de leite de outra mulher que esteja criando varão, ou vice-versa. Se é uma menina a criatura enferma, dar-se-á colostros de outra mulher que esteja gerando uma menina. O médico gnóstico sempre terá esses remédios preparados de antemão. Capítulo 4: A desencarnação. Ao ocorrer isso que chamamos morte, o ego abandona o corpo físico. A alma está unida ao corpo pelo cordão prateado. Esse cordão de matéria astral mantém a alma unida ao corpo físico, porém quando ele se rompe, a alma já não pode entrar no corpo físico. Comumente, este cordão rompe-se 3 dias após a ocorrência da morte. O cordão prateado está unido ao ventrículo esquerdo do coração e quando viaja em corpo astral, a alma pode regressar ao corpo físico graças a ele. Mas, ao ocorrer a morte, a alma já não pode regressar ao seu corpo físico porque o cordão se partiu. Nos últimos instantes da vida, os moribundos costumam ver o anjo da morte como se fosse uma caveira ou um ser espectral.
O anjo da morte ou os anjos da morte são seres perfeitos, cuja missão é tirar as almas de seus corpos nesse momento supremo. Os anjos da morte têm de romper o cordão prateado e sua intervenção é percebida pelo moribundo. Fim do seu trabalho, retira-se a alma do desencarnado, segue comumente vivendo no mesmo ambiente. Contudo, temos de advertir que entre a alma e o corpo segue existindo uma atração fluídica irresistível. Comumente as almas dos mortos inundam os campos santos ou cemitérios, atraídas por seus corpos físicos em processo de decomposição. Isto faz com que os cemitérios apresentem um aspecto horrível ante a exercitada vista dos clarividentes. Os desencarnados, por meio de sua imaginação, modelam a parte astral de suas tumbas com o aspecto de quartos de dormir ou de dependências hospitalares. A matéria astral é essencialmente plástica e toma a configuração que lhe dê a imaginação. Por exemplo, se você, querido leitor, imagina um chapéu, este se converterá em uma realidade no mundo astral. Portanto, as almas dos mortos, por meio da luz astral e de sua imaginação, dão às suas tumbas o mesmo aspecto do quarto, da alcova ou do local em que passaram seus últimos dias. Isto se deve a que a imagem do dormitório ficou fortemente gravada em sua mente. O cadáver atrai a alma e esta, por meio da imaginação, atuando sobre a matéria plástica do mundo astral, transforma a tumba em dormitório ou quarto de hospital. O clarividente exercitado pode ver as almas dos mortos passear pelos cemitérios, conversando sobre suas enfermidades, sobre suas amarguras, sobre uma possível cura, sobre remédios, etc. Ante a imaginação das almas dos mortos, o cemitério não é cemitério, mas hospitais, salões, dormitórios, clínicas, etc. Cada sepultura é para eles um salão, uma clínica, um dormitório, etc. Essas almas creem-se ainda em carne e osso e por isso sentem as mesmas enfermidades de que morreram. Comumente, essas almas exalam o imundo odor do cadáver em putrefação. Sofrem elas as mesmas amarguras de sua vida e anelam curar-se de suas enfermidades. Esta horrível atração dos cemitérios desaparece tão logo o cadáver vira cinza. Queimado o cadáver, a alma sente-se sã e alegre e abandona o cemitério que ela em sua imaginação perturbada cria ser uma clínica, um quarto, uma sala de hospital, etc. Se queima o cadáver, evita-se que a alma passe por todos esses horríveis sofrimentos dos cemitérios. Os cadáveres devem ser incinerados por caridade, por compaixão, por piedade e por amor aos seres queridos, pois os sofrimentos do cemitério são horríveis. É duro para uma alma viver em uma tumba acreditando ser um dormitório. Daí o horror que os vivos têm dos cemitérios. E enquanto o corpo existir, atrairá a alma para a tumba e esta sofrerá o indizível. 1000 vezes preferível passar a dor de queimar o cadáver de um defunto amado, mas que essa alma não siga atormentada em um cemitério. Seja compassivo com o ser querido, queime seu cadáver para que a alma se liberte das amarguras horríveis. Não seja cruel com o ser amado, queime seu corpo para que essa alma amada se liberte. O que explicamos sobre os cemitérios tem sido comprovado por alguns videntes. Estando em Pamplona, norte de Santander, Colômbia, soube de um interessante caso relacionado com o tema que estamos tratando. Certo cavalheiro, cujo nome não menciono, transitava por uma rua dessa cidade em uma dessas noites solitárias e tristes desse povoado rodeado de páramos. O cavalheiro viu uma bela dama e galantemente ofereceu-se para acompanhá-la até sua casa. A dama inspirou ao cavalheiro ânsias de possuí-la no ato e a dama não recusou sua companhia. O galã caminhava feliz com a dama, anelando românticas aventuras donjoanescas.
De repente, a dama deteve-se diante da elegante porta de uma luxuosa mansão rodeada de belos e magníficos jardins. Ali houve doces palavras, frases amorosas e por último a dama convidou o enamorado cavalheiro a entrar em sua encantadora moradia. O galã sentiu-se feliz e entrou no formoso dormitório cheio de ânsias sexuais irresistíveis. O enamorado se deitou no improvisado leito nupcial e ali dormiu sem que a dama tivesse se deitado ao seu lado. O sol já iluminava os vastos horizontes e os úmidos cumes dos páramos que rodeiam Pamplona quando o galã despertou. Sentiu-se algo incômodo no leito e viu que as paredes do quarto fechavam-se ameaçadoras sobre ele. "Onde estou?" perguntou-se. "Onde está a dama?" Ao olhar detidamente, viu com horror que estava deitado sobre a tumba de um cemitério. Não conseguiu pronunciar uma só palavra, encheu-se de um pavor horrível e desmaiou. Horas depois, alguns visitantes encontraram-no no túmulo e de lá o tiraram. Houve intervenção médica e o cavalheiro voltou a si, contando o ocorrido às autoridades que o consideraram louco. Naquela tumba havia sido enterrado o cadáver de uma bela dama há muitos anos, porém ela com a sua imaginação, dentro do plano astral, a tinha convertido em uma elegante mansão. Ela já se libertara da atração do cadáver, mas não da atração da bela mansão construída por ela no plano astral ou dentro do ambiente astral da sepultura. A dama tirou o cavalheiro da região química e o meteu com o corpo e tudo no plano astral. Isto se chama estado de ginásio em ocultismo. Capítulo 5 Salões de magia negra nos cemitérios. Por estranho que a muitos pareça, nos cemitérios há salões de magia negra situados no plano astral. Esses tétricos salões aspiram toda a podridão do Campo Santo e os magos negros usam para os seus infernais propósitos todos os horríveis elementos do cemitério. Existe no ambiente astral dos cemitérios muitos vampiros astrais que se nutrem das emanações cadavéricas e das podridões. Esses vampiros são utilizados pelos magos negros para causar dano aos seus odiados inimigos. Como a terra inspira e expira como nós, os cemitérios se constituem em grandes focos de infecção para as cidades. Deles saíram as grandes pestes, o tifo, a varíola e toda a espécie de epidemias. A terra do cemitério inspira oxigênio e exala epidemias. Os cientistas já comprovaram que a terra inspira e exala, logo estas nossas afirmações são rigorosamente científicas. Chegou a hora de as autoridades da higiene e da saúde pública estabelecerem os fornos de cremação no lugar de cemitérios. Os enlutados estabelecerão altares em suas casas, onde porão as cinzas de seus entes queridos em belos e formosos cofres. Nessas cinzas se manterá os laços entre os ascendentes e os descendentes. Nos salões de magia negra dos cemitérios, os magos negros dispõem de verdadeiros enxames de entidades perversas e de átomos malignos para realizar as suas operações tenebrosas. Esses magos negros põem a trabalhar sob as suas ordens a milhões de almas perversas, cujos corpos foram enterrados no cemitério. Tudo isto faz com que esses locais não somente sejam focos de epidemias físicas, como também focos de epidemias morais. Cada átomo é um trio de matéria, energia e consciência, isto é, cada átomo é uma inteligência atômica. Por isso, os átomos dos criminosos e malvados enterrados nos cemitérios constituem verdadeiros focos de epidemias morais. Esses átomos que respiramos nos cemitérios penetram em nosso organismo e formam suas colônias de maldade no espaço que separa o sistema objetivo de nosso sistema secundário ou grande simpático.
Essas colônias falseiam nossas mentes e flutuam invisivelmente em nossa atmosfera astral e ali permanecem infeccionando-a como uma epidemia moral ou como inteligências que nos incitam a todo tipo de maldades. Em tempo chuvoso, essas colônias de átomos malvados são mais facilmente recebidas. Os campos santos são verdadeiros infernos de maldade, pranto e podridão. Os corpos etéricos dos mortos flutuam ao redor das tumbas como esqueletos ou espectros horríveis, constituindo-se numa fonte de horror espectral para as almas atraídas por seus corpos físicos em estado de decomposição. Os corpos etéricos vão se decompondo simultaneamente com os cadáveres e assumem a aparência de horríveis espectros. Os tenebrosos dos salões de magia negra usam esses espectros para apavorar as almas dos desencarnados e até para assustar os vivos. São inúmeros os casos de aparições espectrais que através dos tempos têm se verificado, apesar da já costumaz burla dos cronistas ignorantes e superficiais. Esta frase dos analfabetos, ninguém pode saber nada do telhado para cima, ou esta outra, ninguém sabe do outro mundo porque ninguém foi lá, só tem valor entre os ignorantes. Capítulo 6 Segredos para agir com os veículos superiores. Todo médico gnóstico deve aprender a funcionar livremente nos veículos átmico e búdico para investigar os planos nirvânico, supernirvânico, ádico e monádico. As essências dos planos superiores são dignas de estudo. No Nirvana, recebemos sublimes ensinamentos dos Budas de contemplação. Nesses planos superlativos de consciência, podemos entrar à vontade sempre que o quisermos. Ali reina a luz de Atman, o inefável. O discípulo começará aprendendo a sair do corpo físico em seu veículo astral. Mais tarde, fora do corpo poderá rogar ao seu íntimo que lhe tire de si os veículos inferiores. Então, o íntimo tirará pelas portas atômicas da coluna espinhal os veículos astral, mental e causal. Assim, sem esses veículos inferiores, aprendemos a nos mover nos planos búdico e átmico à vontade. Também é certo que no corpo astral podemos visitar os mundos búdico, nirvânico, ádico, etc. Os teósofos não sabem dessas coisas e por isso são dignos de piedade. Também é certíssimo que, por meio da meditação, podemos visitar os mundos superiores. O íntimo pode entrar em qualquer departamento do reino. O Devakan e a magia negra também há magos negros no mundo mental, embora pareça incrível. Os magos negros do Devakan ou plano mental são os mais perigosos do universo. Eles são extremamente finos, sutis, eruditos e delicados. Podem extraviar facilmente a muitos investigadores porque têm a aparência de mestres. Quando o mestre está cristificando seu corpo mental, tem de livrar grandes batalhas com esses perigosíssimos adeptos da sombra. O corpo mental cristifica-se no 4º grau de poder do fogo, isto é, com o Kundalini do corpo mental. Cada um dos nossos 7 corpos tem seu próprio Kundalini. A mente todos os problemas que o homem tem de resolver, todos os sofrimentos da vida, todos os desejos, paixões e todas as amarguras residem na mente. Se alguém joga uma pedra em um lago cristalino, verá surgir uma grande quantidade de ondas que vão do centro à periferia. Essas ondas são a reação da água contra o impacto exterior. Assim é a nossa mente. Os impactos externos caem no lago da nossa mente fazendo-nos reagir para o mundo exterior com ondas de ira, desejo, inveja, maledicência, etc. Por exemplo, vemos uma estampa pornográfica. A
imagem fere nossa retina, passa ao centro cerebral das sensações e logo chega à mente, a qual reage sobre a imagem exterior com ondas de paixão carnal. Alguém nos insulta. Suas palavras chegam aos nossos ouvidos e passam à mente, a qual reage contra o insultante com ondas de cólera e de violência. A mente é a causa das nossas amarguras, é o potro indomado que arrasta nosso carro e se não o dominamos com o látego da vontade, arrastará nosso carro ao abismo. O mago precisa aprender a manejar a mente. O mago deve controlar a mente por meio da vontade. Quando a mente estiver cheia de desejos passionais, detenha-se por um momento e ordene imperiosamente a ela: corpo mental, retira estes pensamentos porque não os admito. Quando ela estiver cheia de cólera, ordene assim: corpo mental, retira esta cólera porque não a admito. Quando estiver cheia de ódio, ordene ao corpo mental: retira este ódio porque não o admito. O eu não é a mente, o eu é o ser, o eu é o íntimo e este pode controlar a mente por meio da vontade. A caverna do desejo está na mente. O corpo de desejos e tão somente um instrumento emotivo da mente. Nos mundos internos podemos conversar com a mente, se estivermos separados dela momentaneamente. Este interessante experimento realiza-se da seguinte maneira: primeiro saia o mago em corpo astral. Segundo, sinta-se com coração de menino. Terceiro, ordene ao corpo astral: corpo astral, sai fora de mim. Quarto, trate de lançar seu corpo astral fora de si pela coluna espinhal. Quinto, corpo astral cairá para trás e sairá fora. Sexto, discípulo ficará no corpo mental. Sétimo, ordene agora ao corpo mental: corpo mental, sai fora de mim. Oitavo, lance seu corpo mental para trás. Nono, o mago sentirá agora que algo se move em seu próprio ser. Décimo, agora sai pela coluna espinhal um raro personagem. 11º, o discípulo deve interpelar esse personagem: quem és? 12º, o sujeito contestará assim: sou teu corpo mental, não me conheces. 13º, convide agora sua mente para sentar-se. 14º, este é um momento preciso em que o discípulo pode conversar com sua mente, face a face, frente a frente. Depois desta profunda investigação, o discípulo percebe que sua mente é um potro indomado, um homem selvagem, a quem deve controlar, mandar e dirigir com o látego da vontade. Todas as tormentas de nossa existência provêm do corpo mental. Nenhum insulto, nenhuma amargura, pode chegar ao íntimo. As amarguras, os insultos, chegam até o corpo mental e a mente quem reage para o mundo exterior com tempestades de dor e de amargura. O íntimo não pode sofrer. O íntimo sofre unicamente quando se identifica com a mente, quando não aprendeu a controlar a mente por meio da vontade. As tempestades de nossa existência são de fora, são do mundo da mente. Não vem de dentro, da profundidade do infinito, onde vive o íntimo, sempre pleno de felicidade. Homens e Terras de Ginas. A senhora Neil fala-nos em um livro de os ascetas semivoadores do Tibete que, em uma espécie de sonho sonambúlico, percorrem o Tibete em todas as direções sem comer nem descansar em parte alguma. Nessa jornada de muitos dias não se cansam. Nos templos astecas de mistérios, os sacerdotes usavam o peyote para submergir os enfermos em um sono profundo, do qual saíam curados. Os mistes saíam dos templos gregos, toltecas e egípcios totalmente iluminados depois de um sono bastante profundo. Freud fala-nos da tremenda energia do subconsciente e o mestre Uiracocha ensina-nos a curar os enfermos com perfumes, aproveitando o sono do paciente.
Na realidade, as forças curativas do organismo residem no subconsciente e o médico pode manipulá-las durante o sono do paciente. O médico Dr. Schwab diz que o cérebro e o plexo nervoso simpático são os expoentes da força curativa do organismo e acrescenta que o plexo rege as funções involuntárias e intervém sobre as glândulas endócrinas. O subconsciente é o assento das energias vitais e o depósito de todas as forças. No departamento de Madalena viveu um discípulo dos Mamas chamado João Batista Miranda, que curou casos de lepra de último grau e fez empalidecer os cientistas da medicina oficial. Certa ocasião, Miranda disse a sua gente: "Está para chegar um enfermo, neguei-me, do contrário estou perdido." O enfermo anunciado pela sua clarividência chegou na hora fixada. Quiseram negá-lo, porém o enfermo declarou: "O médico está aqui e ele deve curar-me." Tratava-se de um caso de feitiçaria que João Batista Miranda curou facilmente. O enfermo, João Batista Miranda, adoeceu e mandou chamar sua filha, mas com tanta má sorte que morreu antes de ela chegar. O corpo de João Batista Miranda foi sepultado conforme o costume, porém no dia seguinte a tumba estava vazia. O cadáver desaparecerá. O que aconteceu? João Batista Miranda vive na Serra Nevada de Santa Marta, fazendo curas maravilhosas. Sua morte foi aparente. Os Mamas tiraram seu corpo da sepultura. De que maneira? O Dr. Steiner diz que um corpo físico pode permanecer nos mundos internos sem perder suas características físicas. Isto é o que se chama estado de genas. No caso de João Batista Miranda, os Mamas operaram submergindo o corpo, aparentemente morto, no plano astral e assim transportaram-no à serra. Sabemos que há faquires na Índia que são enterrados vivos e ficam meses sepultados. O caso de Miranda foi análogo. Quando os espanhóis chegaram à América, os sábios índios ocultaram seus sagrados templos pondo-os no plano astral. Esses templos ainda existem, porém estão ocultos dos olhos profanos. Isto se chama estado de genas. Na Serra Nevada de Santa Marta existe vários desses templos ocultos. No de Pueblo Hundido, Serra Nevada, oficiava o Mama Matias antes de desencarnar. Nesse templo, o Mama pedia perdão, saúde e vida para os seus enfermos. Outro templo é o de Cheruba. Ali oficiava a sábia Catalina Alberto. No de Chinchicua estava começando a oficiar o Mama Matias quando desencarnou. Todos esses templos ocultos são chamados pelos indígenas de templos do Deus Natureza. Na Serra também existe uma terra de Ginas, onde mora a magistratura negra e se chama Guanani. Por ali corre o rio Araguane. Em uma queda desse rio está a primeira porta da magistratura negra. Os aborígenes têm visto por ali um enorme dragão e os magos negros saem por essa porta durante a noite. Todos esses magos negros veneram o demônio Icanuze, o qual tem agora corpo físico. Os Mamas usam anualmente, em certa época, ervas especiais para humilhar e vencer a magistratura negra. Lançam seus molhos de ervas na direção da porta e assim humilham os inimigos das trevas. Em Bogotá há também um templo oculto na montanha de Monserrate. Ali moram alguns iniciados chibchas. Em toda a América do Sul há templos ocultos. Todo estudante gnóstico tem de aprender a se transportar para onde estão seus enfermos em poucos segundos para visitá-los e atendê-los.
Procede-se desta maneira: o discípulo deita-se do lado esquerdo com a cabeça posta sobre a palma da mão. Depois adormecerá com a mente fixa no processo do sono. Acontece que durante o estado de transição entre a vigília e o sono surgem imagens ensonativas. O discípulo deve rechaçar a essas imagens porque, se não o fizer, elas o distrairão. A atenção do discípulo deve se fixar única e exclusivamente no processo do sono. Quando sentir que o sono invade seu cérebro, deixará toda a preguiça de lado para levantar-se em seguida. O segredo todo está em se sair para a rua, conservando o sono. Já na rua, o discípulo pode brincar com a intenção de elevar-se nos ares como se fosse uma ave. Depois, se transportará em carne e osso à moradia do enfermo. Desta forma, o discípulo aprenderá como viajar em poucos segundos aos lugares mais remotos da terra para curar os enfermos. Poderá também levar consigo as suas ervas e remédios. O corpo físico entra, neste caso, no plano astral, ficando fora da lei da gravidade. Este processo é realizado pelas poderosas energias do subconsciente. Por isto, insistimos para que o discípulo saia de sua casa conservando o sono. O sono tem seu poder, e esse poder são as energias do subconsciente. Sem elas não seria possível ao corpo físico entrar em estado de jinas. A mestra Litelantes, eu tinha lido muita literatura ocultista, mas nunca havia encontrado dados concretos sobre o modus operandi dos estados de jinas. A Geuru Litelantes, conhecida na Terra com o nome profano de Arnolda de Gomes, ensinou-me os estados de jinas. Esta dama, adepto e minha esposa sacerdotisa e minha colaboradora esotérica. O venerável mestre Wiracocha em sua novela iniciática conta-nos o interessante caso do comandante Montenegro que, com seu corpo físico em estado de jinas, entrou no templo de Chapultepec, no México, para receber iniciação cósmica. Dom Mário Roso de Luna fala-nos também maravilhosamente sobre os estados de jinas, mas escritor espiritualista nenhum ensinará a fórmula concreta para se pôr o corpo físico em estado de jinas. Aprendi esta fórmula de minha própria esposa sacerdotisa. Ela me ensinou na prática. Chega à minha memória muitas coisas interessantes daquela época. Lá pelo ano de 1946, minha esposa e eu vivíamos no povoado tropical de Girardot, Cundinamarca. Certo dia ela me disse: esta noite me transportarei com o corpo físico em estado de jinas à casa da senhora E. Farei-me sentir nela e ali deixarei um objeto material. Um tanto intrigado perguntei: é possível alguém se transportar com o corpo físico através dos ares sem precisar de avião? A Guru Litelantes sorrindo replicou: já verás. Muito cedo fui visitar a senhora E. Então ela, um tanto impressionada, disse-me que durante toda a noite percebera ruídos em sua casa e passos de uma pessoa estranha. A seguir contou-me que dentro de seu aposento, devidamente fechado a cadeado, encontrara certos objetos materiais pertencentes à senhora Arnolda. Assombrado com o caso, fui contar à dama adepto e ela sorrindo exclamou: já vês que se pode viajar com o corpo em estado de jinas. Mais tarde, convidou-me para fazer uma excursão com o corpo físico pelos domínios dessas maravilhosas terras de jinas, das quais fala Dom Mário Roso de Luna. Em uma noite, a mais quieta, a mais calada, estava deitado no leito em perfeito estado de vigília. De repente a dama adepto me disse: levanta-te do leito e vamos. Ela pusera seu corpo físico em estado de jinas e estava rodeada pelas terríveis forças cósmicas do deus Harpócrates.
Levantei-me do leito cheio de fé e a segui, caminhando com passo firme e decidido. Uma voluptuosidade espiritual me embriagava e resolvi flutuar nos ares. Compreendi que submergira no plano astral com o corpo físico. Entendi que quando o corpo físico submerge dentro do plano astral, pode levitar e fica sujeito às leis do plano astral sem perder suas características fisiológicas. A dama adepto levou-me a voar por cima de grandes precipícios para provar meu valor. Depois de uma interessante excursão, realizada por remotas terras de Ginas, regressamos à nossa casa de moradia. Segui experimentando por minha conta e descobri que para se transportar com o corpo físico em estado de Ginas se necessita apenas de uma quantidade mínima de sono e muita fé. Mais tarde, a dama adepto explicou-me algo sobre o ovo órfico e os estados de Ginas. O ovo órfico nestes momentos, vem em minha memória o ovo de ouro de Brahma que simboliza o universo. Nossa Terra tem a figura ovoide. A primeira manifestação do cosmos em forma de ovo era a crença mais difundida na antiguidade. No ritual egípcio se diz que Seb, o deus do tempo e da terra, pôs um ovo ao universo, um ovo concebido na hora do grande uno da força dupla. O deus Ra é representado pelos egípcios em processo de gestação dentro de um ovo. O ovo órfico figurava nos mistérios dionisíacos. Na Grécia e na Índia, o primeiro ser visível que reunia em si mesmo os dois sexos era representado saindo de um ovo. O ovo simboliza o mundo. Assim, pois, a lógica convida-nos a pensar que no ovo existem grandes poderes ocultos. A Guru Litelantes explicou-me a fórmula mágica do ovo. Ela me disse que com o ovo qualquer um podia por seu corpo físico em estado de Ginas. Faça um pequeno furo no extremo pontiagudo de um ovo e tire por esse furo a sua gema e a sua clara. Antes de fazer o furo, o discípulo deverá amornar o ovo ligeiramente na água. Logo após, pintará esse ovo com a cor azul. Coloque a sua casca perto do leito e adormeça, imaginando-se metido dentro do ovo. O mestre Uiracocha diz que nestes instantes deve-se invocar ao deus Harpócrates, pronunciando o seguinte mantra: Harpócrate, Instituto Superior Técnico. O deus Harpócrates levará o discípulo dentro do ovo, o qual sentirá um grande arranhamento ou coceira em seu corpo. Se sentirá incômodo porque estará na incômoda posição do pinto dentro do ovo. O discípulo não deve protestar. O deus Harpócrates o transportará aos mais distantes lugares e depois abrirá o ovo, deixando lá. No princípio, o estudante só conseguirá se transportar em corpo astral. Mais tarde, poderá se transportar com o corpo físico em estado de Ginas. Isto é questão de muita prática e tenacidade. Os estados de Ginas nos permitem realizar todas estas maravilhas. A Guru Litelantes demonstrou-me na prática como um corpo físico em estado de Ginas pode assumir diferentes formas, como tornar-se grande ou pequeno à vontade. Realmente, a medicina oficial ainda não conhece o corpo físico a não ser em seus aspectos puramente primários ou elementares. Os cientistas ignoram totalmente que o corpo físico é plástico e elástico. A anatomia e a fisiologia oficiais ainda se encontram em estado embrionário. As forças arpocratianas. As forças que a Guru Litelantes ensinou-me a manejar são as forças arpocratianas que fervem e palpitam em todo o universo. As forças arpocratianas são uma variante das forças crísticas.
Onde quer que haja um estado de Ginas, um desdobramento astral, um templo de Ginas ou um lago encantado, ali estão as forças arpocratianas em função ativa. Com estas práticas de Arpocrat, Instituto Superior Técnico, o discípulo vai acumulando as energias de Arpocrat, Instituto Superior Técnico que mais tarde lhe permitirão realizar verdadeiras maravilhas e prodigioso. Aprendi esta maravilhosa ciência com a minha esposa sacerdotisa, a Guru Litelantes, que trabalha nos mundos superiores como um dos 42 juízes do karma. Mantram para colocar o corpo físico em estado de Ginas. O discípulo que quiser viajar em corpo físico pelo plano astral deve encantar o seu corpo. Adormeça pronunciando o mantram, Minapika frasco. Depois, saia do quarto e dirija-se em carne e osso à casa de seus enfermos para curá-los. Isto é uma espécie de sonambulismo voluntário, uma modificação do sonambulismo. O que se necessita é de muita fé e tenacidade para conseguir o êxito. Outra prática Ginas: nós gnósticos podemos entrar no outro mundo em carne e osso sempre que o quisermos. Quem quiser entrar no outro mundo em carne e osso, bem vestido, com chapéu e sapatos modernos, para conhecê-lo e visitá-lo, como quem entra em um parque ou jardim, pratique a seguinte chave. Primeiro deite-se do lado do coração com a cabeça apoiada sobre a palma da mão esquerda. Segundo, adormeça. Terceiro, rejeite de sua imaginação toda classe de imagens ensonativas e mentais. Quarto, concentre-se única e exclusivamente no processo do sono. Quinto, quando já se sinta adormecido, realize os seguintes movimentos. A. Sente-se na cama, porém ao fazer este movimento de sentar-se, faça-o com sumo cuidado, de tal forma que não desperte, isto é, conservando o sono, porque no sono está o poder. B. Ponha-se de pé com o mesmo cuidado de não despertar, pois no sono está o poder. C. Dê um pequeno salto com a intenção de flutuar no outro mundo. D. Se você não flutuar, deite-se outra vez e repita o experimento. Há pessoas que têm sucesso neste experimento tão logo recebem esta chave. Outras tardam semanas, meses e até anos inteiros para obter o sucesso que outros obtêm imediatamente com esta chave. Tudo depende do grau de evolução de cada um. A isto chamamos em ocultismo de estado de Ginas. São as poderosas forças energéticas do subconsciente que tiram o corpo físico da região químico-física e o colocam no plano astral. O corpo abandona a lei da gravidade. Região química entrando no plano astral, onde reinam as leis da levitação. Estes dois mundos, astral e físico, misturam-se e interpenetram-se sem se confundirem, da mesma forma como o fumo das chaminé se mistura com a atmosfera sem se confundir com ela. Tudo o que digo pode ser confirmado por todas as pessoas que tenham a bondade de me escutar e que tenham fé. Estou seguro de que milhares de leitores deste século XX farão destas chaves porque as pessoas deste século XX só querem coabitar e conseguir dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Este livro não é para os bárbaros do século XX e sim para a humanidade luminosa de Aquário. Aqueles que acolham este segredo para entrar em corpo físico no plano astral, poderão se transladar aos lugares mais distantes da Terra em poucos segundos, pois no plano astral não existe tempo nem espaço. Ali, tudo é um eterno agora, um eterno presente. Os mundos suprassensíveis são a pátria do espírito. Tragada é a morte com vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, o sepulcro, a tua vitória?
Quinto parte classificação das plantas capítulo 1 plantas medicinais plantas antirreumáticas freixo, folhas, infusão, fricção, fumigação, friccionar o suco. Limão, beber o suco com água sem açúcar. Alfavaca, infusão, fricção, fumigação. Losna, também conhecida como absinto, infusão, fricção, fumigação. Sálvia, fricção, cozimento, fumigação. Alecrim, infusão, fricção, fumigação. Sabugueiro, infusão, fricção, fumigação. Cada uma destas plantas cura os reumatismos articulares e musculares e limpa a pele de maus humores, etc. Plantas antinervosas e calmantes flores da amapola, folhas de laranjeira, tintura de valeriana, folhas de tília. Qualquer uma destas plantas pode ser tomada como bebida comum para acalmar os nervos e as dores de cabeça. Cada uma destas plantas é o corpo físico de uma criatura elemental da natureza. Se quer obter êxito na cura de enfermidades utilizando plantas medicinais, há que se abençoá-las e ordenar ao elemental vegetal para que cure o enfermo. Torno a repetir que não são as plantas que curam, mas os elementais vegetais ou princípios vitais ocultos em cada erva, raiz e árvore. Esta ciência da elementoterapia fundamenta-se solidamente na sabedoria médica de Paracelso, mestre da Loja Branca. Todos os estudantes de espiritismo, teosofia e rosacrucianismo que criticam a elementoterapia são totalmente analfabetos neste profundo ramo, ligado a nós pelo insigne mestre. Plantas depurativas salsa-parrilha, gualandai, folhas de freixo, grama, folhas de nogueira, cola de cavalo, toda planta, raiz de piteira, folhas e flores de martingalves. Estas plantas têm as seguintes propriedades: expulsam do sangue as substâncias venenosas, curam os catarros crônicos, antigas reumas, gota, reumatismo, mal de pedra, fluxos brancos, fluxos da uretra, enfermidades venéreas, sífilis, glinorragia, impigem, enfermidades da pele, escrófulas, chagas, enfermidades dos rins, eczemas e expulsam os maus humores do sangue. Plantas diuréticas suco de limão, cola de cavalo, alcaçuz, grama, parietária, folhas tenras de abacate, sementes de néspera, botões de pino, canagria, folhas e flores de sabugueiro, raízes da salsa-parrilha, cana, raiz, e ovinhos de caracola, fruta do caracoleiro. Estas plantas servem contra hidropisia, gota, mal de pedra, mal dos rins, ardores na urina, catarros da bexiga, retenção da urina, etc. Plantas himenagogas folhas de losna, absinto, sementes de aipo, folhas de artemisia, flores de camomila, macela, matricária, flores, arruda, folhas e sementes de funcho. Cada uma destas plantas serve para determinar a menstruação, facilitar sua atividade normal, regularizar as regras suprimidas, tardias ou laboriosas, fortalecer os órgãos, tonificar o sistema nervoso da mulher, combater a nevralgia, os vômitos nervosos, etc. Plantas laxantes azeite de amêndoas, óleo de castor ou rícino, folhas de sene, ruimbarba em pó. Plantas reconstituintes losnal absinto, flores e repolhos, flores de camomila, macela, casca de quina, folhas de coca, sementes de funcho, folhas da erva cedreira, salsa. Toma-se em cozimento, infusão ou maceração. Qualquer uma destas plantas tem o poder de estimular e aumentar as forças vitais do organismo. Plantas vermífugas são usadas para expulsar os parasitas intestinais. Cabeça de alho, semente de abóbora em água com açúcar, suco de limão em água açucarada em jejum. Capítulo 2 Plantas zodiacais. As plantas de Áries parecem-se com a cabeça do humano e são de fogo. As plantas de Touro parecem-se com o pescoço humano e são de terra.
As plantas de Gêmeos parecem-se com os braços, costas do ser humano e são do signo do ar. As de Câncer têm suas folhas em forma de fígado ou baço, mostram manchas e suas flores são de 5 pétalas. São do elemento água. As de Leão têm seus frutos em forma de coração, bem como suas folhas, são de fogo. As plantas de Virgem parecem-se com o estômago e intestinos e são do signo da terra. As de Libra são quentes, úmidas e aéreas. São parecidas com rins, bexiga e umbigo. As de Escorpião parecem-se com os órgãos genitais do homem e cheiram mal. São quentes e úmidas. As plantas de Sagitário são de fogo. Parecem-se nádegas. As de Capricórnio são frias, secas, flores esverdeadas e de figura esquelética, assemelham-se aos joelhos. As de Aquário parecem-se com as panturrilhas e são aéreas. Finalmente, as plantas de Peixes, que são de água, parecem-se com os pés e dedos. Cada uma destas plantas serve ao órgão com o qual se parece. Assim, as folhas que têm o formato de coração servem para o coração, as que se assemelham a uma cobra servem para isso. A Mãe Natureza é sapientíssima, porém o homem está empenhado em ignorá-la. O homem fez-se arrogante e quer superá-la. Sobre esta base das analogias botânico-fisiológicas deve-se formar um índice autêntico de plantas astrológicas porque, e triste ter que dizer, mas dói ver como alguns autores atribuem um signo a uma planta e outros um signo diferente.